Então, boa noite oficial para vocês, pessoal. Vamos lá para a nossa primeira aula ao vivo, né, de gestão de pessoas. Não deu certo a aula anterior, mas eu deixei material gravado, né? Essa aula que eu vou trabalhar hoje, eu não deixei ela gravada. Eu gosto de trabalhar ela de forma online mesmo, então eu gravei outro conteúdo para vocês verem. E essa seria, então, a primeira aula que eu ministro sempre, né, da disciplina. É uma aula bem introdutória para a gente entender, de fato, qual que é a importância da área de gestão de pessoas para a nossa empresa. Né? E também a gente acompanhar um pouco das tendências, um pouco das mudanças que vêm ocorrendo no cenário mercadológico que influenciam nessa área, né? Porque essa é uma das áreas que mais mudou ali nos últimos anos, né, a visão que as empresas têm sobre os colaboradores mudou muito, né, e é uma área que pode impulsionar muitos nossos negócios. Então, assim, pessoal, né, eu gosto de fazer uma introdução no sentido de que a maioria do pessoal aqui provavelmente ainda não tem funcionário. Então, vocês podem olhar, né, para a disciplina de gestão de pessoas e pensar, se eu não tenho funcionários, então a disciplina não serve para mim, eu não vou nem ver. Mas calma aí, pessoal, segura, por favor, que eu vou dar motivos para você, mesmo que não tenha funcionário, né, levar adiante essa disciplina. Né? Primeiro, pessoal, um dos motivos, eu sempre busco trazer materiais, né, que vão agregar não somente ali para o cenário do dia a dia na empresa, mas também material que vai nos auxiliar na nossa vida como um todo, né, nos nossos relacionamentos, como que a gente é como pessoa no geral. Porque a gestão de pessoas nada mais é, né, do que trata ali da gestão do relacionamento entre os indivíduos. Então, isso é muito importante a gente ter fortalecido a nossa comunicação, as nossas competências interpessoais. Então, vocês vão ver, né, eu até passei indicação de livro ali para vocês no grupo de comunicação não violenta, que ele não serve somente, né, para atuação ali no cenário, né, do empreendimento, mas também serve para vocês usarem como base para a vida de vocês, né, para o cenário profissional e pessoal de vocês. Então, sempre vai ter alguns insights que vocês poderão utilizar nos relacionamentos no geral. E também, pessoal, né, vou tentar falar de uma forma mais rápida, mas assim, vocês vão ver ao longo da aula o quanto que a gestão de pessoas desempenha um papel fundamental na nossa empresa, né? O quanto que ela é capaz de determinar os nossos resultados, né? O quanto que a gente consegue crescer e permanecer a longo prazo. Então, visto isso, pessoal, a gente tem que dar realmente muita importância para essa área, né? Muita importância para as pessoas que estão trabalhando no nosso time, para que a gente alcance bons resultados. E, pessoal, quando a gente se trata, né, de pessoas, não é algo fácil e simples. É muito complexo, né? O ser humano em si é um ser muito complexo. A gente tem muitas facetas psicológicas, né? A gente tem muitas motivações, muitas expectativas, muitas experiências que fazem com que a gente seja muito diferente uns dos outros. Então, né, como eu interpreto um determinado fato pode ser completamente ao contrário para outra pessoa. Então, a gente sempre tem que buscar melhorar os nossos processos de comunicação. E o que isso significa, né, pessoal? Se eu não sei das técnicas, da teoria, de ferramentas que poderão me ajudar nessa gestão de pessoas, eu posso cometer erros, né, com o pessoal, com as pessoas que eu me comunico, com os meus funcionários, mesmo sem querer. Então, eu comecei a comentar, pessoal, quando eu tentei ministrar a aula ali terça-feira, que não deu certo, daquele exemplo da aluna, né? Vou passar de forma mais rápida para não ficar repetitivo para quem já participou, mas a aluna relatou, né, que ela quase perdeu uma funcionária muito boa por falta de comunicação, por falta de dar feedback para ela. Né? Ela achou que a funcionária tinha um desempenho muito bom. Consequentemente, ela achando isso, ela passou atividades de maior responsabilidade para ela, né? Justamente porque ela acreditava que ela era capaz. Só que ela não mencionou isso para a funcionária, né? Não falou o porquê dela estar passando aquela atividade. Já a funcionária, né, sem esse processo de comunicação, como que ela recebeu essa informação? Ela recebeu como, meu Deus, eu não tenho capacidade de fazer isso, eu não vou dar conta, eu não sou boa o suficiente. Né? Ela ficou ali com a sua autoestima abalada, ela não sabia se ia dar conta da função ou não.
né? E a funcionária foi ficando desmotivada, foi ficando desanimada e pensou até em pedir a conta. E foi, né, quando essa aluna, ela conversou com essa funcionária, né, buscou entender o que estava acontecendo, né, e a funcionária falou que ela se sentiu pressionada, que ela, né, achou que ela não ia dar conta, e a aluna ficou muito surpresa, né, pensando, poxa, justamente ao contrário, justamente pela capacidade que você tem, que eu passei essa função e que você está indo muito bem. Só que o que faltou, né, pessoal, esse processo de comunicação, esse processo de feedback, né, de transparência, que quem leu aquele material, o e-book, vai ver que é uma tendência para esse ano, né? E não só para esse ano, em muitos estudos dos anos anteriores, recentemente, vem aparecendo esse quesito transparência nas relações entre o funcionário e a empresa, né? O funcionário, ele precisa saber que pé que ele está na empresa, né? Se ele está se saindo bem, se não, como que está sendo o teu desempenho, se ele está atendendo as expectativas, o que ele precisa fazer para crescer, para se destacar. É super necessário, né? Porque assim, pessoal, a gente tem percepções diferentes. Então, pense que um funcionário, ele pode achar que ele precisa fazer certas coisas, né? Se esforçar em determinados pontos para ele se destacar. Mas você, né, enquanto empresário, não valoriza esses pontos que o funcionário acha importante. Você acha que é outros quesitos, outro tipo de atividade, outro tipo de performance que é de sucesso, né, que vai desenvolver um bom desempenho. Aí fica aquele conflito, o funcionário se esforçando em algo e não sendo reconhecido, né, querendo crescer, querendo reconhecimento, e você pensando, poxa, o funcionário não é bom, caramba, ele não entrega o que eu espero, né? O que faltou ali? Esse processo de comunicação, essa transparência, né? Então, assim, pessoal, mesmo que vocês não tenham funcionário, fiquem na aula, né? Prestem atenção nesse módulo, levem o que vocês podem, né, trazer desse conteúdo de melhor para a vida de vocês, não só em relacionamento com o funcionário, mas relacionamentos em geral, com fornecedor, com cliente, que vai ser muito importante. E também para vocês pensarem quando vocês passarem a contratar pessoas, quando vocês lá na frente crescerem a empresa de vocês, né, vocês acertarem, vocês não cometerem erros, né, vocês conseguirem ter um conhecimento, insights para já não começar errando sem querer, né? Porque como aquela aluna relatou, poxa, professora, como eu queria ter tido essa aula antes, né, para não ter errado com aquela funcionária. No final, ela conseguiu reverter, né, conversar com aquela pessoa, mas quase teve um problema ali na sua gestão de pessoas. Então, pessoal, o que a gente vai tratar nessa aula? A gente vai fazer um nivelamento do nosso entendimento sobre essa área, né, sobre a gestão de pessoas. Porque ainda, pessoal, a gente tem uns pensamentos que foram enraizados há muito tempo que são muito errados, que prejudicam a nossa relação com as pessoas dentro da nossa organização. E são paradigmas, crenças que a gente precisa quebrar, né? Então, essa aula é justamente para isso, para a gente ter um nivelamento do entendimento da importância da gestão de pessoas, da importância que tem esse relacionamento entre as pessoas e a minha empresa. Então, pessoal, né, uma pergunta para vocês. Todos queremos que o nosso negócio cresça, né? Eu sempre pergunto isso, mas, né, deixo aberto. Eu, até hoje, não encontrei, né, ninguém que não quer que o negócio cresça. Né? Se tem alguém que quer manter, né, o negócio como está, não quer crescer, não quer que ele aumente, não quer mais, não ter mais clientes, me diga, né? Porque eu até hoje realmente não encontrei. E tá tudo bem, né? Se tiver alguém que não queira esse crescimento. Mas assim, pelo o contato que eu tenho, né, com a maioria dos empreendedores ali, todo mundo tem esse desejo, né? Por mais que vocês sejam pequenos agora, às vezes tem uma pequena empresa, a gente pensa grande, né? Tem aquela aspiração ali de pensar em crescer o negócio, em conquistar mais clientes, né? E com isso, pessoal, para que esse crescimento seja possível, será necessário contratar pessoas. E por quê, né? Se o nosso negócio cresce, consequentemente, as demandas, as atividades têm um volume maior, né? As demandas também aumentam. Então, o que acontece, pessoal? Provavelmente, né, a maioria de vocês ainda trabalha sozinho,
ou trabalha ali na família, no máximo com um parceiro, né? E vão dando conta, mas à medida que o trabalho vai crescendo, né, você sozinho, ou vocês dois, ou vocês três, né, na família, não dão conta de todo aquele volume de atividades, né? Vai sobrecarregando, vai tendo aquele problema em gerir tudo isso. Então, o que a gente precisa fazer? Né? A gente precisa contratar essas pessoas. E é aí que entra a gestão de pessoas, né? Como que a gente faz a gestão desse capital humano? Porque assim, pessoal, quando vocês estão desenvolvendo as atividades, aqui também entra a questão do controle, né? Quando você desenvolve você própria a tua atividade, você tem mais controle sobre os resultados, né? Porque é você que está fazendo. Então, a gente diz que na vida a gente só consegue controlar o que a gente faz, né? O que a outra pessoa faz já é mais difícil, né? Não tem como você mudar alguém. Então, você pensa, né? Se outra pessoa passa a fazer aquelas atividades, então o resultado daquela atividade, daquele desempenho, vai ser responsabilidade da pessoa. Já não está mais na tua mão, né? Mas como a empresa é sua e você precisa alcançar os seus sonhos e os seus resultados, aí entra como que você é capaz de fazer essa gestão de pessoas, como que você consegue fazer com que as pessoas tenham o desempenho, né, necessário desempenho que você espera. Né? Além disso, pessoal, quando a gente traz pessoas novas para trabalhar conosco, a gente renova o nosso conhecimento empresarial. Né? Por quê, pessoal? Porque é tão importante a diversidade entre as pessoas, né? Cada pessoa, ela carrega consigo uma bagagem, né? Eu, você, qualquer um. A gente teve experiências de vida diferentes. Não existe um ser humano no mundo igual ao outro, né? Tanto em quesitos físicos quanto psicológicos, quanto de habilidades e de competências. Por quê, né, pessoal? Primeiro, a gente nasceu em lugares diferentes, isso influencia muito. A gente teve pais diferentes, né? Os pais têm grande atuação no nosso psicológico, enquanto a gente é, enquanto indivíduo, enquanto profissional, né? Então, dita muito também, né? Onde você estudou, em que escola que você estudou, que pessoas que você encontrou ao longo da sua vida, no seu caminho, né? Que interações que você teve, quais viagens, quais experiências que vocês tiveram, experiências de aprendizado, né? Quais cursos vocês fizeram, o que vocês aprenderam, né? Quais experiências de trabalho vocês tiveram. Então, isso difere muito como uma pessoa é em relação à outra, né? Cada uma construiu na sua vida até aqui a sua mala, né? A sua bagagem que leva por todo lugar. Então, consequentemente, o que acontece, pessoal? Cada ser humano vai ter um jeito diferente de olhar e observar uma situação, né? De ver, identificar problemas, identificar fatores, variáveis que interferem. Isso, pessoal, por isso que é muito importante a gente ter, né, uma equipe diversa, para quando a gente tem uma empresa maior, que a gente pode ter um número maior de funcionários, a gente contar com essa diversidade. Inclusive, né, volto a comentar, quem leu ali nas tendências de RH para 2023, aquele estudo, né, da consultoria Gartner, diz lá que é importante a gente ter esse quesito de diversidade na nossa empresa. Porque assim, pessoal, né, digamos que eu tenho uma situação, um problema. Eu, com as minhas experiências, né, com a minha bagagem de vida, eu vou enxergar um ângulo da situação, né? Nunca vou conseguir enxergar na totalidade, né? Mas outra pessoa com outros conhecimentos, outra bagagem, outra experiência, pode enxergar um ângulo que eu não estava vendo, né? E, consequentemente, então, juntos, somando essas diferenças, essas experiências e bagagens, a gente consegue visualizar uma situação, um problema de vários ângulos, né? Englobando várias variáveis que você sozinho não conseguiria. Então, olha o quanto que é importante a gente renovar, né, esses conhecimentos da empresa. E fica um adendo também para essa questão da diversidade e dessa bagagem, vocês terem sempre essa noção, assim, de se colocar numa posição de humildade, pessoal, enquanto empresários. Isso é uma das coisas que a gente vai buscar desmistificar nessa aula.
Porque a gente tem uma cultura muito de que o empresário, o dono da empresa, o líder, o gestor, né, o gerente, ele sabe tudo. Ele que toma as decisões, ele sabe mais do que os outros, né, pessoal? E a vida não funciona assim, né, por conta dessas experiências. Não é possível que uma pessoa no mundo consiga consumir todo o potencial de conhecimento que o mundo oferece. Isso não existe, né? Por isso que a gente tem as pessoas diferentes que se especializam em áreas diferentes, justamente para que a gente some esses esforços e o mundo consiga entregar todas essas habilidades. É por isso que a gente tem carreiras diferentes. Né? Temos médicos, temos fisioterapeutas, a gente tem engenheiros, né? Tem pessoas que trabalham em produção, indústria, enfim. Cada pessoa ela boa, especializada em algo, né, para que no final a gente some esses conhecimentos e o mundo consiga entregar tudo que ele pede, né? Então, o que acontece dessa posição de humildade, né, que eu falo para vocês terem? E isso levem para a vida de vocês, né? Não só para a atuação enquanto gestores, né, enquanto líderes, enquanto donos de empresa. Sempre eu posso aprender algo com alguém. Qualquer pessoa no mundo vai ter algo diferente de você, vai ter uma experiência que você não viveu e pode te ensinar algo, né? Isso, pessoal, independe de diploma, de curso, né? Isso eu digo de experiência mesmo. Sempre alguém pode te ensinar algo. Então, para facilitar o processo de comunicação de vocês, para assim tirar uma amarra, tirar um véu, assim, de vocês aprender, se permitir experienciar, né, aprender com alguém, né? Partam do princípio quando vocês forem conversar com qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa, não só seu funcionário, que você pode aprender algo com essa pessoa. Esteja aberto a ouvir o que as pessoas têm para dizer, o que elas podem contribuir, né? O que elas podem te ensinar. Sempre pense que você pode aprender algo com alguém, né? Não desmereça as pessoas. Porque o que acontece, pessoal? Às vezes a gente toma essa posição, se eu sou gerente, se eu sou líder, se eu sou dono da empresa, então eu sei tudo, né? Eu sou o dono da verdade e a pessoa sabe menos que eu. E daí, você pensando isso, você colocando esse pensamento, por mais que seja de forma inconsciente, né? Que não seja algo que você deseje pensar assim, pronto, você já criou um bloqueio. É como se você tapasse seus ouvidos, né? Para conversar com a pessoa. Né? Então, uma das habilidades que a gente precisa desenvolver enquanto gestores, né, que é algo também lá que tem nas tendências, pessoal, né, isso fala saber ouvir. Né? Hoje a gente não sabe ouvir. Né? Isso eu digo por experiência própria, que não só como né, experiência de líder, de empresário, enfim, mas como pessoa mesmo, nas nossas relações, a gente não sabe ouvir. Né? Não é de fato que a gente tem dois ouvidos e uma boca, né? Já a natureza já vem assim, é para a gente ouvir mais e falar menos. Mas o que que acontece? Você está conversando com a pessoa e você não se permite ouvir o que a pessoa tem para dizer. Você já está pensando, o que que eu vou responder? Né? Como que essa pessoa já está julgando, né? Ih, está pensando errado, né? Já está pensando o que que eu posso rebater, o que que eu posso responder, né? Ou senão você já está cortando a pessoa, nem deixa a pessoa terminar de falar, né? Quantos de nós não fazemos isso, né? Eu faço muito. Então, estou dizendo aqui para vocês, né? Por experiência mesmo. A gente tem que reaprender a forma que a gente se comunica com as pessoas. E para um gestor, para um líder de pessoas, é fundamental saber ouvir, né? A gente se comunicar com as pessoas porque isso desmotiva, né? A gente vai ver ao longo das aulas, pessoal, o quanto que as pessoas têm uma ligação emocional, afetiva, de autoestima com o trabalho, né? As pessoas passam muito tempo no trabalho, né? Muito, muito, muito tempo no ambiente de trabalho. Então, o trabalho passou a não ser somente o ganhar o dinheiro no final do mês, mas às vezes é a forma que as pessoas se realizam pessoalmente, como elas veem a sua autoestima. Então, ela às vezes vai empolgada, querendo trazer uma ideia para você, né? Querendo compartilhar um conhecimento, querendo contribuir. Aí você já coloca aquela armadura, né? Eu sei mais, e não ouve a pessoa. O que que acontece? A pessoa fica desmotivada, né? Ela não tem motivação. Se você corta ela, se você não dá ouvidos,
né, para as ideias dela, é a mesma coisa você dizer, ó, tua ideia não serve, né? Você não sabe, você é menos. A pessoa se sente desvalorizada, né? Se sente muito desvalorizada. Então, assim, pessoal, mesmo isso não significa que vocês precisam acatar todas as ideias de todo mundo, né? Não significa isso que vocês precisam sair mudando tudo e aceitando tudo que as pessoas dizem. Não, mas estejam abertos para ouvir e derem feedback, né? Não deu para implementar a ideia, pelo menos dá o feedback, valoriza a ação da pessoa. Fala para ela, poxa, parabéns pela iniciativa de você estar aqui disposto a contribuir com a minha empresa, disposto a trazer o seu conhecimento e sua experiência. Ó, no momento não é possível, mas parabéns pela sua atitude, né? Quando for possível, a gente vai pensar ou a gente vai discutir, né? As possibilidades se abrem muito quando a gente ouve as pessoas, né? Tem empresas que tiveram ideias geniais, né? Vindo de funcionários, né? O Google ali, o Gmail, é uma ideia de um funcionário, que partiu de um funcionário, inicialmente para eles conversarem entre eles na empresa. Né? E hoje, pessoal, é uma plataforma que é utilizada por todo mundo, né? E é algo que partiu de um funcionário. Aí imagina se o chefe lá da pessoa não dá ouvidos para ela, né? Olha a oportunidade que ele teria perdido. Certo, pessoal? Se eu estiver falando muito rápido ou estiver muito confuso, vocês me falem, por favor. Porque quando eu embalo em falar, meu Deus do céu. Pessoal, deixa eu perguntar para vocês e já conferir se eu estou aqui na chamada, se está tudo certo. Até aqui, tudo tranquilo, pessoal? Tá dando para entender? Estou falando muito rápido? Como que vocês estão em relação a essas ideias? A Silmara mandou um joinha. E aí, pessoal, podem responder no chat. Tudo bem, a Silmara mandou. Obrigada, Silmara. Parar para tomar uma água, porque, meu Deus, começo a falar já, minha garganta seca. Mas acho que tá tudo certo, né, pessoal? Se tiverem alguma dúvida em algum momento, ou não estiverem entendendo, estiver ficando desconexo, às vezes, o que eu tô falando, vocês podem falar. Às vezes eu dou uma embolada aí, mas aqui vem muita ideia mesmo. Esse assunto, assim, é um dos que eu mais gosto, eu gosto mesmo de verdade. Vou começar a fazer uma pós nessa área, e foi o tema do meu TCC. Então é algo que eu realmente gosto muito de trabalhar. Então vem ideias, né, a todo momento, daí às vezes eu acabo me atropelando aqui. Mas então, pessoal, né, levando em consideração toda essa bagagem que eu comentei, né, e da possibilidade da influência na consecução das atividades, né, e por consequência no futuro da empresa, é que as pessoas são consideradas o maior capital de um negócio, né, pessoal? Porque entra aquilo que eu comentei, né? Se a gente não faz nós mesmos, com as nossas mãos, o trabalho, a gente não tem controle 100% ali do resultado. Né? Se você passa isso, divide isso com mais pessoas, o resultado final, o sucesso, né, da nossa empresa, os nossos resultados são a soma dos esforços individuais de cada pessoa. Né? Então, é por isso que a gente tem que dar essa importância, o quanto que as pessoas são consideradas o capital de um negócio, né? O quanto que elas têm, né, em suas mãos ali os resultados da empresa. Elas podem definir o futuro da sua empresa. Né? Você pense, somando todos os funcionários que trabalham com você, se todos fazerem a atividade mais ou menos, meia boca ou errado, qual é o resultado que vai ser do todo da minha empresa no final? Não vai dar certo, né, pessoal? É impossível ter sucesso assim. Então, como que a gente engaja essas pessoas, né? Como que a gente traz as melhores pessoas para trabalhar com a gente, né? Tudo que essa disciplina tem por objetivo de trabalhar, né, pessoal? Porque, afinal, né, que nem eu digo, é sempre pessoas por trás. Por mais que a gente tente automatizar tudo, a gente sempre vai precisar de pessoas, né? Fazendo uma pergunta, pessoal, para vocês, vamos ver se não tem certo ou errado, né? Mas perguntando, pessoal, se eu pudesse
é automatizar tudo, tudo na minha empresa, o que eu pudesse. O que as máquinas, né? O que a automatização, inteligência artificial não consegue automatizar? Vocês poderiam responder para mim o que vocês acham? Por que a gente depende ainda de pessoas? Alguém poderia responder para mim? Profe, Oi. porque a máquina pode ter erros, podem parar de funcionar de uma hora para outra. Isso, exatamente. Temos essa questão, né, também. Se a máquina para de funcionar, o teu trabalho precisa ser entregue, né? Você tem que encontrar uma forma ali. E as pessoas estão por trás. A máquina estragou, precisa de pessoas para consertar. Né? Precisa de um programador ali por trás. Exatamente, muito obrigada. Mas alguém, pessoal, o que as máquinas não substituem? As máquinas, inteligência, inter-relação pessoal. Era bem esse ponto que eu queria chegar, né? Era essa a resposta que eu queria trazer. Inter-relação pessoal. Entre aspas, calor humano, comunicação, negociação, atendimento humanizado. Né? Por mais que a gente tenha hoje até aqueles chats ali com as empresas, né? Tem aquela empresa, a Magalu ali, você conversa, parece realmente que você está conversando com uma pessoa, mas nunca vai ser uma pessoa, né? Nunca você vai conseguir ter um nível de interação com uma inteligência artificial como você tem com um ser humano, né? Empatia, os sentimentos, as emoções, né? Hoje a gente tem sim muita inteligência por trás das máquinas, por trás da inteligência artificial, mas as máquinas não têm emoções, né? As máquinas não têm a capacidade de tocar um coração humano, né? De substituir as relações entre as pessoas. Então, sempre a gente vai precisar de pessoas, sempre, né? Por mais que a gente consiga automatizar o que a gente mais puder, assim, de atividades, no final a gente sempre vai precisar de pessoas, né? Seja quando, exatamente que a nossa colega comentou, quando essa inteligência artificial falhar, né? Quando essa máquina falhar, a gente vai precisar de pessoas, mas, né, a gente nunca vai substituir as inter-relações pessoais, né, com inteligência artificial e com as máquinas. Então, pessoal, visto o tamanho e importância, torna-se necessário uma gestão cuidadosa desse capital, né, buscando reter melhores talentos e manter os funcionários motivados para que os objetivos organizacionais sejam alcançados. Então, né, pessoal, se as pessoas elas desempenham tanta importância no meu negócio, se elas são, né, têm a possibilidade de definir os meus resultados, né, e o futuro da minha empresa, então, eu tenho que olhar para elas, né? Eu tenho que fazer uma gestão cuidadosa dessas pessoas, de buscar, assim, extrair o que de melhor a gente pode tirar nessa relação, né? E para ambos, né? Para ambos, tanto para minha empresa quanto para as pessoas que estão ali comigo. Então, pessoal, né? Se a gente vê que as pessoas têm tanta importância, a gente vai querer as melhores pessoas trabalhando com a gente, né? Os melhores profissionais, os melhores talentos. Então, aqui entra todo um trabalho, né, por trás de retenção de pessoas e trazer os melhores talentos. E aqui entra como que a gente cria uma marca empregadora, né? Eu deixei ali um podcast de indicação para vocês, né, sobre marca empregadora, sobre como que eu desperto o desejo das pessoas de trabalharem comigo. E aqui entra mais uma vez um marketing alinhado à gestão de pessoas, né? É um trabalho constante, né? Um trabalho assim de formiguinha, pessoal, que é construindo a imagem da empresa, né? Como que eu torno o meu lugar desejado para trabalhar, que as pessoas queiram trabalhar comigo, né? E assim eu consigo atrair as melhores pessoas para trabalhar comigo e melhorar os resultados da minha empresa, alcançar os meus sonhos, né, e definir um futuro bom para o meu negócio. E também, né, pessoal, retendo esses melhores talentos, como que a gente mantém esse pessoal motivado, né? Hoje, pessoal, é assim, um dos maiores desafios da área de gestão de pessoas, que é a retenção de pessoas. Como que você mantém essas empresas trabalhando,
essas empresas não, essas pessoas trabalhando de forma motivada, né? Porque as pessoas, elas rendem muito mais se elas estão felizes no trabalho, né? Se elas têm um motivo, se elas veem, né, e motivação, pessoal, às vezes a gente distorce um pouco essa palavra. Motivação, ela não tem a ver tanto com animação, né? Empolgação, a gente às vezes usa como sinônimo para empolgação, animação. Não é só isso, mas ter um motivo, porque, né, a gente não vai estar sempre feliz, um funcionário não vai estar sempre, né, feliz da vida, ele vai ter problemas pessoais. Mas e qual é o motivo para ele estar comigo? Né? Se ele vê que ele tem possibilidade de crescimento, se ele é valorizado, se ele se sente pertencente daquilo, né? Se ele tem possibilidades de se desenvolver, ele vai estar motivado, né? Que é a motivação é o motivo para a ação, não é a animação, empolgação, né? Qual o motivo para eu fazer aquilo, né? É claro que daí você vai ter esse ânimo também de fazer as coisas, mas e aí, quando as coisas pesarem, né? Quando as dificuldades vierem, qual o motivo que vai segurar esse teu funcionário na empresa? Né? O motivo que você vai dar, a possibilidade que ele tem de se sentir bem naquele ambiente, de crescer, de se desenvolver. Né? E tudo isso com o objetivo que os objetivos organizacionais sejam alcançados. Aí que vem um ponto, né, pessoal? Eu falei com o objetivo da organização alcançar os seus objetivos. Mas aí, pessoal, um ponto que a gente tem que desmistificar, né, na relação ali entre empresa e funcionário, que a relação entre empresa e funcionário tem que ser, né, uma via de mão dupla. Isso, pessoal, é muito errado a gente só pensar nos resultados da empresa. Só na empresa, na empresa, na empresa. Né? Porque quando a gente foca nisso e desfoca do funcionário, não dá importância para ele, trata ele como um número, no final é a própria gente que está dando um tiro no pé, é a gente que vai perder, né? Hoje a gente tem que ter assim, pessoal, é uma consciência, a gente tem que ter uma, como que eu posso dizer, responsabilidade social com aquelas pessoas que estão trabalhando comigo. Porque assim, pessoal, a gente olha assim, ainda muito a questão do salário, né? Ah, eu pago o salário, então tá tudo certo, é eu que mando, né? Eu que sou melhor que o funcionário, né? E não é assim, pessoal. Não é só o salário que está em jogo ali, é o tempo de vida da pessoa, né? Hoje a gente olha assim, mais um funcionário ali, e não é assim, né? As pessoas que estão trabalhando ali com você, elas estão dedicando a vida delas, tempo de vida. Hoje a gente passa muito mais tempo trabalhando, né, do que com a própria família, do que tendo tempo para nós mesmos, né, pessoal? Então, a gente tem que valorizar isso, não olhar que é só mais um número, só um funcionário. Não, poxa, é uma pessoa que está dedicando a vida dela para a minha empresa, né, o tempo de vida dela. Então, tem que ser uma relação produtiva para ambos, né? A empresa tem que alcançar os objetivos dela? Sim, claro, né? O funcionário tem que despender esforços, né, nesse tempo que ele está dedicando para que a empresa alcance os seus resultados. Mas também a gente precisa ser instrumento para que as pessoas alcancem os objetivos profissionais e pessoais delas, né? Para que ambas possam crescer. Porque assim, né, pessoal, se o funcionário ele está feliz, ele está motivado, ele se desenvolve, ele aprende, ele vai ser uma pessoa e um profissional melhor, que consequentemente vai desenvolver de uma forma melhor as suas atividades, vai trazer mais ideias, mais insights, otimizar o trabalho e, consequentemente, a empresa também ganha com isso. Né? Se a pessoa se desenvolve, se ela alcança seus objetivos, ela irá trabalhar melhor, consequentemente, resultados melhor para a minha empresa. Então, assim, quando a gente passa a olhar uma relação de ganha-ganha, né, que ambos têm que ganhar, os dois crescem junto, né? A gente não tem que olhar só para o lado da empresa, resultados da empresa, mas como que eu crio uma relação harmônica para ambos, né? Como que o funcionário, sim, entrega, né, um trabalho que beneficia a empresa, mas e que condições que eu dou para essa pessoa dela se sentir bem, né, trabalhando, dela alcançar os seus objetivos pessoais e profissionais.
Então, aqui, a retenção de pessoas é uma via de mão dupla, assim como o funcionário deve trabalhar para o atingimento das metas da empresa, assim a empresa deve fornecer condições para que a pessoa atinja os seus objetivos pessoais e profissionais. Esse é um dos pontos mais importantes, pessoal, sempre entender como uma relação de troca que tem que beneficiar ambas as partes. Então, pessoal, até aqui, tudo tranquilo? Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Alguém tem alguma dúvida? Que a gente vai entrar em um tópico novo agora. Tudo certo, pessoal? Vocês estão me acompanhando? Dormiram? Tá chata a aula? Tá dando sono esse tempo de chuva? Para quem tá em Irati, não sei como que tá nas outras cidades. Não vão dormir aí, pessoal. Deus o livre. Michele tá aqui. Ah, Simara falou certo. Beleza, pessoal. Então, aqui nenhuma dúvida. Tudo tranquilo até aí? Pois é, né, Michele? Chuva e frio. Que delícia pra gente ficar assistindo um filminho, né? E aí que eu digo, pessoal, o quanto que vocês estão, né, empenhados e dedicados. É muito fácil ficar na zona de conforto, né? Tá friozinho, tá chovendo, ficar, não vou fazer nada. O que que eu vou pensar em controle? O que que eu vou pensar de gestão? Deixo para amanhã, né? Vou deixar minha empresa bagunçada mesmo do jeito que tá, né? É muito fácil, né? Seguir o caminho fácil. Mas vocês estão aqui, pessoal, com esse tempo, né? Comprometidos em aprender, né? Em estar aqui melhorando os processos. Então, só por isso, pessoal, vocês estão muito de parabéns pela força de vontade que vocês têm. Genete, tudo tranquilo? A Michelle falou que ama o verão, eu também amo o verão, mas eu também gosto desse tempo friozinho. Gosto dos dois. Silmara falou tudo tranquilo, bem explicado. Muito obrigada, Silmara. Fico muito feliz com feedbacks. E o Giovanni falou que em Guarapuava tá chovendo. Pois é, né? Guarapuava é longe, mas não tanto, né? A gente tá nesse clima de chuva. Mas então, pessoal, muita gente aqui com clima favorável para estar deitado, dormindo, assistindo filme. Vocês estão aí. Pessoal, parabéns mesmo. Vocês são de muita fibra. Então, beleza, pessoal? Nenhuma dúvida? Vamos voltar aqui. Temos um pouquinho mais de 15 minutos. Deixa eu tomar uma aguinha só para hidratar a minha garganta. Então, pessoal, agora a gente vai caminhar para uma parte que é bacana da gente ir compreendendo, né, quais as mudanças que de fato aconteceram, né, no cenário mercadológico. A gente vai ver primeiro nesse cenário que afetaram a gestão de pessoas, né, que passaram a demandar uma relação diferente entre as empresas e o funcionário, né, e como que também o perfil do profissional mudou, que a gente vai ver mais para frente. Tá bacana a gente olhar o cenário, porque realmente, assim, eu vejo, pessoal, na prática, sim, né? Não sei como vocês são ainda em relação a essa temática da gestão de pessoas, mas eu vejo, assim, gente, que ainda tem muita gente que parou no tempo com a gestão de pessoas, que ainda acha que, é o funcionário que depende da empresa, né? Que a empresa, por pagar o salário, né, manda em tudo, sabe de tudo, é muito gestor achando que é o sabichão, né, que é o dono da verdade, né, desprezando o que os funcionários falam, tomando a decisão de forma centralizada. Então, assim, errado, pessoal, não tem certo e errado, né, nessa vida. Mas a gente precisa ir buscando se atualizar, né, buscando mudar, quebrar paradigmas, para acompanhar as mudanças do mercado, para acompanhar as competitividades que a gente tem, né? Porque realmente esses processos, assim, essas ideias são muito enraizadas ainda. Né? Muita gente pensa assim, é difícil a gente mudar essa ótica, né? É difícil mudar essas crenças enraizadas. Vocês tiveram aula ali com a psicóloga, né, Valéria? Ela falou do quanto que é um trabalho assim de formiguinha mudar as crenças. Talvez não seja nessa aula, talvez alguém está vendo pensando, ai meu Deus, essa professora está falando só baboseira. Vai pensar, eu não vou mudar, eu vou ficar na zona de conforto ainda, né? E tudo bem, né, pessoal? Mas é importante, assim,
vocês verem, que nem eu trouxe o estudo ali para vocês das mudanças, que é realmente algo que está sendo estudado, né? Que é algo que é realidade, né? Algo que as pessoas estão pensando mesmo, que a realidade está mudando. Então, se tem tanta gente ali fazendo estudo e vendo, né, que essa mudança está ocorrendo na relação entre as pessoas e a empresa, então não deve estar errado, né, pessoal? Então, a gente tem que buscar, né? Se está difícil, às vezes, de quebrar paradigmas, né? De, poxa, pensei a vida inteira assim, meu Deus, a professora veio e falou completamente diferente outra coisa. E agora, o que eu vou fazer? Tá tudo bem, né, pessoal? Mas vamos buscar conhecer, né? Buscar ver como que tá essa tal da gestão de pessoas no mundo, né? O que as outras empresas estão fazendo, o que os profissionais de gestão de pessoas estão pensando, né? Para que eu possa ir trazendo para minha realidade, para que eu possa, né, ver e julgar, né? Poxa, será que faz sentido para mim? Será que é verdade? Será que não? Vou tentar mudar alguma coisa, vou tentar fazer diferente, testar para ver como que rola, né? Será que dá certo? Será que não? Então, ouçam também, né, pessoal, a aula, né, com a mentalidade aberta, que eu falei de saber ouvir, né? Tentem ouvir sem julgamentos. Depois vocês pensam, né? Depois vocês avaliam, mas vamos estar abertos também para essas ideias também. Que eu sei que talvez às vezes acaba pegando, né? O que eu falo talvez de uma forma assim que pegue em vocês, né? Que vocês pensam, ai meu Deus do céu, mas eu sou assim, aquilo mexe dentro de vocês, quando alguém fala algo assim que a gente né? Que a gente às vezes tem dificuldade de mudar, a gente tem o costume de repelir, né? A pessoa fala, você é assim, não sou não, como assim, né? Você, tipo, tem aquela intenção de repelir. Mas calma, né, pessoal? As mudanças, como eu disse, paciência com vocês, com os processos mentais de vocês, com os processos práticos, que realmente as mudanças, às vezes, elas demoram, né? Não é da noite para o dia que a gente vai conseguir mudar algumas ideias. Mas, né, vamos estar abertos para ouvir, para conhecer, né? Então, vamos lá, pessoal. Principais mudanças que afetam a gestão de pessoas, se tratando, então, do cenário mercadológico. Como que a gente tem, né, o mercado se comportando hoje, né? Temos estruturas e formas de organização do trabalho de formas flexíveis e adaptadas às contingências do ambiente, que gera demanda por pessoas em processos que necessitam de constante adaptação. O que significa isso, pessoal? Que o mundo muda muito rapidamente, né? Essa inteligência artificial vem tomando forma, vem crescendo, né? As novas tecnologias, os processos de comunicação, as formas de organização, né? E como a gente pode ver que houve essa mudança assim com facilidade, né? Que é algo que não está tão distante de nós e que nós vivemos. A pandemia, né, pessoal? A pandemia veio e mudou muitas estruturas e as formas de organização, né? Muitos empreendedores tiveram que se reinventar nos seus processos, né? Então, isso mostrou muito claramente, né, o quanto que o ambiente vai mudando, né? O cliente vai tendo novas necessidades e a gente precisa se adaptar. Ser flexível, estar abertos às mudanças, conseguir se adaptar ao que o ambiente pede, né? O que o cliente pede. E o que acontece, pessoal, que muda a relação entre a empresa e os funcionários? Vai gerar uma demanda por pessoas que se adaptem também, né? Que sejam pessoas adaptáveis, tenham um perfil adaptável, porque você pensa ali o mercado mudando, o cenário mudando, a empresa precisa se adequar, precisa mudar os processos, e daí você tem um funcionário que é agarrado nos padrões, né, que está ali na zona de conforto, com as unhas cravadas, com os dentes cravados, e não vou, e não vou, e não vou. Como que a empresa vai andar, né? Se a empresa é o resultado da soma dos esforços das pessoas que estão ali, né? Se eu tenho um time muito... agora me fugiu a palavra, mas muito fechado, né? Para mudanças, que não é tão aberta ali a pessoa, a empresa não vai andar, né? Não tem como uma pessoa, o gestor, você líder ali, você é dono da empresa, tem o pensamento de querer mudar, se adaptar, mas se o resto não vai, o resto, né? Oi, pessoal. Alguém abriu o áudio? Oi, Adelir, gostaria de comentar alguma coisa? Oi, tudo bem? Oi, Não, tudo bem, e você? entrando agora, estava ajeitando a tela do celular e acabei batendo sem querer, desculpa aí. Ah, tudo bem, sem problemas.
Se puder desligar o áudio daí, por favor, que dá interferência. Muito obrigada. Vamos lá, né, pessoal? Então, a gente precisa ter bem definido, né, quais são os nossos objetivos, como que a gente lida com essas mudanças ali no mercado. A gente tendo isso definido, a gente precisa de pessoas que tenham um perfil compatível, né? Se a gente precisa ser adaptável, né, a empresa em si, as pessoas precisam ser também, né? Vamos lá. Então, os processos decisórios mais ágeis e focados nas exigências de mercado, fortemente descentralizados e articulados entre si, necessitando de capital humano cada vez mais comprometido e envolvido com a empresa, e com postura autônoma e empreendedora. O que isso significa, pessoal? Né, se a gente tem um cenário de mudança muito rápida no ambiente, né, no cenário mercadológico, a gente precisa ser ágil nas nossas tomadas de decisão. Não tem como você ter que fazer uma mudança na empresa e ficar lá engessado, aquilo esperando meses e ficar centralizado ali no líder, né, nos gestores, ali tomando a decisão sozinho. Não, a gente precisa engajar as pessoas, né? A gente precisa ter pessoas engajadas que tenham essa postura empreendedora, né, que sejam autônomas, que se movimentem, sejam proativas, né, que olhem o negócio como se fosse o negócio delas, né, que não fique esperando ali as respostas caírem do céu, todo mundo dizer amém, né, falar o que elas têm que fazer. Não, as pessoas delas precisam, nesses cenários de mudança, ter essa postura autônoma e empreendedora. Então, as empresas precisam ser mais ágeis para entrar e sair de mercados locais e globais, para inovar e revitalizar seus produtos e serviços, para acompanhar as tendências de mercado e de seu campo de atuação. Então, tem a questão da mudança das necessidades das pessoas, né? Os mercados vão mudando, a gente hoje atua em níveis globais de competitividade, né? Não compete só ali com o vizinho da esquina, né? Com o empreendimento da esquina. Mas hoje a gente compete com empresas de grande porte, né? Com empresas que estão no mercado global, né? Na internet. A partir do momento que você está ali na internet, você está competindo com o mundo, né? E hoje a gente precisa entender, né? Quais são as necessidades, as tendências de mercado, o que meu público está esperando, né? Que expectativas que ele tem e como que eu respondo a isso, né? Como eu entrego essas tendências, né? Como que eu supro as expectativas das pessoas, né? Como que eu acompanho isso? E muito mais importante também, como que eu crio diferenciais, né? Se eu estou em mercados globais, como que eu crio diferencial para me destacar perante as empresas? Então, aqui entra o alto grau de competitividade, né? Em níveis de padrão global, necessitando de pessoas articuladas entre si, formando times em processo de contínua atualização e aperfeiçoamento profissional. Né? Então, pessoal, é aquilo, né? Você está competindo com empresas de todo mundo, né? Você está tendo aquela competitividade acirrada mesmo, né? E você precisa se diferenciar, você precisa ter pessoas, né, engajadas, que tenham um aperfeiçoamento profissional, né? Que busquem se atualizar. Se os cenários vão mudando, né? As necessidades, as tendências vão mudando, consequentemente, a gente vai ver que as competências profissionais mudam também. Então, como que está o meu time? Né? Está se atualizando? Eu estou desenvolvendo a minha equipe? Eu estou treinando certo a minha equipe para ter as competências de que a minha empresa precisa? E aqui, pessoal, a gente vai ver o quanto essas mudanças no cenário mercadológico mudou o padrão de comportamento das pessoas, né? O quanto que os profissionais estão diferentes, né? O quanto que eles estão vendo ali a empresa de uma forma diferente também. Só vou tomar uma aguinha. Pessoal, tranquilo até aqui? Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu dar uma olhada na chamada, que agora, pessoal, se começar a travar, vocês me falem, que começou a chover bastante. Então, pessoal, nós temos pessoas cada vez mais conscientes de si mesmas e, consequentemente, mais mobilizadas por autonomia e liberdade de escolhas,
de carreira e busca de desenvolvimento profissional. Né, o que isso significa, pessoal? Hoje, as pessoas, elas não aceitam o que a empresa quer para elas, né? Antes era comum a pessoa entrar ali na empresa, né, passar a vida inteira se aposentar nela. E o que a empresa ia passando, ela ia aceitando, né, as oportunidades, né? Era conforme o que a empresa disponibilizava de oportunidade de carreira para ela. E hoje, as pessoas, elas têm consciência de si mesmas no quesito que elas esperam para elas, em termos profissionais. As pessoas escolhem as carreiras que elas querem ter, né? Então, consequentemente, elas buscam por essa liberdade de escolhas, liberdade de escolher o que elas desejam fazer. E se você não dá essas oportunidades, as pessoas buscam em outro lugar, né? As pessoas vão pensando na carreira delas. E também as pessoas estão muito ligadas com esse quesito de desenvolvimento profissional. A gente vai ver para frente que temos a chamada competitividade profissional, né? Não é só competitividade de cliente que a gente tem de empresa para empresa, mas tem competitividade profissional também. Então, as pessoas estão mais atentas em termos de sua integridade física, psíquica e social, né, que cultiva a cidadania organizacional, exercendo mais pressão por transparência por parte da empresa e nos processos de comunicação. Né? Essa é uma tendência, tá naquele e-book que eu passei para vocês, né, que eu já comentei, o quesito transparência. As pessoas, elas estão atentas em sua integridade, né? Como que está esse relacionamento com a empresa? Né? Quais as possibilidades que eu tenho de crescimento? Né? Como que eu estou sendo? Como que está o meu desempenho? Eu estou evoluindo ou não estou? Né? Isso demanda por transparência. Né? As pessoas precisam saber em que ponto que elas se encontram, o que elas precisam fazer para melhorar e se elas vão conseguir alcançar os objetivos pessoais e profissionais que elas têm. Também temos o quesito da expectativa de vida maior, né, que amplia o tempo de vida profissional ativa das pessoas, né, havendo maior exigência das condições de contínuo desenvolvimento. Né? É aquilo, pessoal, hoje as pessoas, elas não estão trabalhando somente pelo salário, né? Quem trabalha só pelo salário para comer ali está sobrevivendo, né? Não está vivendo. Então, como as pessoas olham o tempo que elas estão dedicando ao trabalho, né? Como elas dedicam muito mais a vida dela para o trabalho do que às vezes para a sua vida pessoal fora dele, né? E elas têm expectativa de vida maior, consequentemente vão trabalhar mais anos, mais horas para a empresa. Elas não buscam só trabalhar pelo dinheiro, né? Para sobreviver. Elas buscam ver algum sentido naquilo, né? Continuar se desenvolvendo, aprendendo, continuar evoluindo na carreira. Então, temos pessoas que demandam por oportunidades e desafios constantes, tanto pessoais quanto profissionais, buscando a competitividade profissional. O que significa essa competitividade profissional? Né? Uma mudança bem grande, né? Que vocês já vão ter essa sacada. Antes, as pessoas que tinham os melhores cargos e os melhores salários eram pessoas que tinham mais tempo de empresa, né? Isso falando de décadas atrás, né? Para ainda aquele perfil de pessoa que entra numa empresa e fica lá até se aposentar, né? Mais ou menos ali, ou que fica muitos anos. Então, antes, o quesito ali de valor profissional, valor no mercado, competitividade profissional, era por tempo dedicado à empresa, né? Mais tempo, melhor os cargos e melhores os salários. Hoje, o cenário mudou muito. As empresas se ligaram do quanto que as pessoas são capazes de influenciar nos resultados e no futuro da empresa e qual que passou a ser o quesito para as pessoas terem os melhores cargos e melhores salários. Qual é o potencial de agregar valor que aquela pessoa tem para as empresas, né? O quanto que essa pessoa irá agregar de valor para a minha empresa vai determinar o cargo dela e o salário dela, né? Então, as pessoas se ligaram nisso também, né? Se as pessoas que têm os melhores cargos e os melhores salários são aquelas que têm maior conhecimento, têm maiores habilidades profissionais, pessoais, né? Ela vai buscar por desafios, né? Por crescimentos, por oportunidades, para melhorar a sua competitividade profissional, né? Porque hoje a gente diz que antes você se formava na faculdade, estava tudo certo, você poderia atuar a tua vida inteira, não precisava estudar mais, né? Porque o mundo não mudava tanto. Mas hoje você estudou uma vez, né? Se formou,
não estudou mais, já era, né? O mundo mudou. Vai ter alguém que vai saber mais do que você, que vai conseguir se adaptar melhor às realidades atuais e vai, né, entre aspas, passar na sua frente, né? Vai conseguir um cargo melhor, um salário melhor. Então, as pessoas ligadas nisso, elas buscam trabalho que derem esses desafios e essas oportunidades constantes para elas melhorarem a sua posição profissional também. Então, por isso, né, as novas formas de encarar a gestão de pessoas por parte das organizações têm assumido as seguintes premissas. Que agora a gente vai ver, né, se o cenário mercadológico mudou tanto e o perfil do profissional mudou tanto também, né, o que de fato a gestão de pessoas precisa fazer com isso, né? Quais são as premissas que vão nortear essa relação entre a empresa e o funcionário? Então, olha, pessoal, que interessante. O desenvolvimento organizacional depende essencialmente da sua capacidade em desenvolver pessoas e de ser desenvolvidos por elas. Olha que interessante, pessoal. Começa via de mão dupla. O quanto que entra a importância da abertura, do saber ouvir, de dar autonomia para as pessoas colocarem em prática o que elas sabem, né? O seu potencial, as suas habilidades, né? Porque, olha, o desenvolvimento organizacional depende do quanto você se permite ser desenvolvido pelas pessoas, do quanto que você dá autonomia e permite ouvir as ideias das pessoas, né? E também do processo que você desenvolve as pessoas, quais as oportunidades que você dá para elas, quais os treinamentos, né? Essas pessoas estão melhorando, estão se desenvolvendo na sua empresa? Essa equação ali é que vai resultar no seu nível de desenvolvimento organizacional. Porque lembrem da via de mão dupla, né? Se você desenvolve a pessoa se desenvolve, né? Melhora, é um profissional melhor, é uma pessoa melhor, consequentemente vai aplicar esforços melhores na sua empresa, vai desenvolver melhor a sua atividade e vai conseguir um resultado melhor para a sua empresa. A gestão de pessoas deve estar integrada a um conjunto de políticas e práticas que atendam aos seus interesses e o das pessoas, dando sustentação a uma relação produtiva para ambos. Então, o que isso significa? A gestão de pessoas deve se apoiar nessas políticas e práticas, né, que vão justamente olhar para os dois lados. A gente tem que ter um equilíbrio nessa relação. A gente não pode olhar nem só o lado do funcionário, tem que ser tudo de melhor para o funcionário, e nem só olhar que tem que ser tudo de melhor para a empresa. Não, tem que ser um equilíbrio, tem que ser bom para os dois, né? Tem que dar uma relação produtiva para ambos, tanto para o funcionário quanto para mim, porque aí vira aquele ciclo de troca, né? Quanto mais o meu funcionário se desenvolve, quanto melhor profissional ele é, melhor ele vai executar as tarefas, melhor ele vai se dedicar, despender de esforços que trarão melhores resultados para a minha empresa. A gestão de pessoas deve oferecer à empresa uma visão clara sobre o nível de contribuição dos colaboradores, né? E para eles, uma visão clara do que a empresa pode oferecer ao longo do tempo. Então, pense, né? Lembrando daquela relação de troca, né? Qual é o nível de contribuição de cada colaborador para mim? Eles precisam colaborar para as minhas metas e os meus objetivos, mas também tem a faceta do funcionário, né? Tem que ter uma visão clara aos colaboradores do que a empresa pode oferecer ao longo do tempo para eles em termos de desenvolvimento e de carreira. E aí, pessoal, finalizamos o nosso conteúdo por hoje. Vocês têm alguma dúvida? Até então, nós tratamos das premissas básicas voltadas para a área de gestão de pessoas, daqueles entendimentos que a gente precisa ir mudando os padrões no nosso mental, né? E também a gente viu quantas mudanças, tanto no cenário mercadológico quanto no perfil profissional, afetaram a gestão de pessoas, né? E o que isso impacta de fato para ela. Alguma dúvida, pessoal, que vocês queiram conversar agora? Não vai dar tempo de eu trabalhar a fundo as tendências que eu passei para vocês, mas eu busquei ir adicionando ali em cada fala minha algumas das tendências.
Bom, nenhuma dúvida, pessoal? Ninguém vai comentar nada? Então, boa noite, pessoal. Né? Para quem vai assistir de forma gravada a aula, vou pedir para o Matheus desligar a gravação, por favor. Matheus, está me ouvindo? Vou mandar uma mensagem para ele. Matheus sumiu. Bom, pessoal, tô achando que o Matheus caiu, né, da chamada. Pode parar a gravação. Oi? Posso pausar? Pode, aham.